feliz de estar aqui hoje, feliz de ver nosso auditório cheio, feliz de ver tantos clientes e amigos queridos aqui presentes na nossa casa e feliz do papo que me colocaram para conduzir. Assim. São dois clientes que eu sou fã para falar de um assunto que eu gosto muito, que é marketing para eventos. Assim, a Simpla tem inúmeras pesquisas com organizadores que mostram que as principais dores dos nossos organizadores estão ligadas à venda. Como vender mais, como encontrar estratégias, canais para vender mais, coisas do tipo. E aqui trouxemos dois especialistas para o palco. Trouxemos dois clientes que fazem disso o seu dia a dia, né? Juarez e Léo, cada um no seu negócio ali com sua especificidade, conseguem vencer os 365 dias do ano, vendendo tickets para inúmeros eventos. Eu acho que o que eles fazem de evento em um ano, boa parte dos produtores não fez na vida, né? Porque são eventos recorrentes, uma quantidade muito grande, e montar esse funil de vendas, montar essa estrutura é o desafio. Então, a gente trouxe eles aqui para dividir um pouco a experiência deles, falar um pouco do negócio deles e dividir um pouco de como que eles solucionam esses problemas no dia a dia, que é tão comum para a nossa base de organizadores, esse desafio de vendas. Eu acho que o primeiro ponto que eu trago, eu acho que eu ajudei a escrever as perguntas para o bate-papo, porque são coisas que eu também queria saber. O primeiro ponto que eu trago é como vocês conseguem fazer inúmeros eventos durante o ano, ali, centenas, às vezes, de eventos durante o ano, e manter esse funil rodando, porque, normalmente, os organizadores estão presos, às vezes, a sazonalidades. Né? Vou fazer carnaval, vou fazer 3, 4, 5 eventos temáticos no ano, mas esses dois aqui não, eles fazem centenas de eventos durante o ano e precisam manter inúmeros funis de vendas girando durante as inúmeras sazonalidades do ano. Né? Queria escutar um pouco de vocês, como que vocês fazem isso, cada um no seu negócio. Começar, Juarez. Boa noite, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou um peixe fora d'água, não sou daqui, eu sou de Curitiba. A Nome é parte Curitiba, parte São Paulo. E é interessante também, porque eu sei que vai ser discutido muito também a questão local, e eu vou trazer a minha visão também de fora para Minas Gerais. E a Nome tem 16 anos no mercado. Quem começou a Nome foi meu sócio, Ítalo Gusso. Ele tinha uma assessoria de imprensa e o Rafinha Bastos era um dos clientes dele e falou, vamos me produzir? Daí ele falou, bom, vamos. E lá começou a Nome, e hoje a Nome é 100% humor, focada no humor. A gente já passou pela Nome os maiores nomes de humor do Brasil, o Albani, Danilo Gentili, Rafael Cortez, enfim, todos já passaram pelo Nome de alguma forma. E a gente fez uma mudança estrutural. Eu entrei na Nome como sócio do Ítalo há 3 anos, e a gente fez uma mudança estrutural na parte de vendas, principalmente. A gente puxou a responsabilidade de vendas de todos os shows para a Nome. Antes isso era feito com todos os produtores locais, que uns faziam muito bem, outros davam uma patinada. E com o digital a gente consegue ver absolutamente tudo. Né? Então, a gente consegue mensurar custo de venda. Antes a gente entendia o humor como um guarda-chuva grande, e embaixo dele estão todos os artistas, e a gente foi cada vez mais nichando cada um dos artistas e entendendo que cada um funciona de uma forma, cada um tem um custo de venda, cada um tem um modus operandi, e é isso. E hoje a gente está fazendo, em média, aí, por volta de 2.000 shows por ano, né, contando com produtores locais em cada uma das praças, em média 150, 180 shows por mês. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu, eu vou explorar mais a sua resposta depois, mas você já viu o tamanho da máquina de vendas que ele conduz, e de forma local aqui o Léo também faz isso na Autêntica, né? Toda semana, todo dia tem evento ali rodando. Léo, como que você vence essa sazonalidade? Que heróis que eu tenho aqui no palco de conseguir fazer isso funcionar. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Estou vendo vários conhecidos aí. Bom demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu estou com uma sensação de impostor aqui. Você falou especialistas e tal. E a Autêntica a gente abriu em 2015. Eu sou músico, né? Meus sócios são músicos. A gente abriu num gesto de inconsequência e irresponsabilidade assim, brutal. A gente não sabia nada sobre o negócio. Assim, a gente já tinha produzido eventos pontuais, um festival, participado, mas essa coisa de empreender e de ter um negócio que lida com o comércio, com o serviço, com a arte, tudo junto,
era uma coisa que, se eu tivesse a noção que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse feito lá atrás, porque realmente foi uma coisa de romantismo, assim, a gente sentia falta de um espaço em Belo Horizonte que abrisse as portas para a música autoral que estava sendo feita. E a gente falou, cara, vamos abrir. E quando a gente abriu, a gente entendeu por que tão poucas pessoas, por que todas as casas que tinham essa pegada tinham fechado, né? Nós somos músicos, né? E músico abre casa de show, eu brinco que é igual cachaceiro abre boteco, né? Tem tudo para dar errado. Eu vou contar aqui como que a gente fazia a programação lá no início, em 2015, quando a gente abriu, né? Assim, pronto, abrimos uma casa de show. Quem que é o programador? Sou eu. Aí chegava um amigo meu que tinha uma banda, falava assim, Léo, eu estou querendo fazer um show com a minha banda, como é que está o sábado, dia tal? Eu olhava a agenda lá do Google, está livre, é sua data. Aí chegava no sábado lá, estava ele com, né, a namorada do baterista e a mãe de um dos caras. Nem foram as namoradas de todos. Assim, sabe? E aí a gente começou a entender e aprender na marra. Né? Eu falo com os meninos que na Autêntica a gente cometeu todos os erros e ainda inventamos alguns outros que eu acho que nunca tinham sido cometidos e que a gente inventou. Mas era tanta paixão e tanta vontade de fazer, e a gente contou também, eu estou vendo o Curu aqui, que foi um dos nossos guias, assim, que nos momentos de aperto, né? Curu, cara, como é que você faz isso? Como é que você resolve isso e tal? E a gente acabou aprendendo, né? E a gente começou uma história assim de muito prejuízo no início, de muita bola fora, e aí a gente foi aprendendo, fomos, né, entendendo como é que funcionava, como é que a gente tinha que montar uma programação, os cuidados que a gente tinha que ter, e fomos chegando. Né? E aí, no ano assim que a gente falou assim, cara, esse vai ser o nosso ano, a programação está linda, está tudo certo, foi 2020, né? Aí aconteceu o que todos sabemos. E também, né, passamos por uma pandemia, a gente quebrou, vendemos as coisas todas para pagar funcionário, a gente achou que a gente não fosse conseguir voltar, e numa reviravolta do destino, até agora não sei como que aconteceu, a gente conseguiu voltar para um lugar maior e mais legal ainda do que onde a gente estava anteriormente. E isso que você está falando da sazonalidade é um desafio mesmo, porque existem momentos do ano que são complicados. O Carnaval, né, lá em 2015, na Autêntica Antiga, a gente tinha muita dificuldade. No Carnaval era uma época que a gente praticamente dava férias coletivas, porque a gente tentou eventos sem ser de Carnaval, tentamos trabalhar com eventos de Carnaval e nada dava certo. E também a gente começou a aprender o que fazer nesses dias. Né? A gente começou a trabalhar com o pré-Carnaval, com os ensaios de blocos, que são coisas que ajudam a manter a casa rodando nesses períodos. Né? A gente trabalha com o calendário dos festivais, porque o tipo de artista que a gente trabalha são os mesmos artistas que estão nos grandes festivais. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Tem certos eventos que a gente não pode marcar quando está rolando um festival, quando está rolando um sarará ou um breve. Então, eu falo assim, né, você me falou especialista, mas eu me sinto ainda um aprendiz, porque é uma coisa que a gente vai tentando, a gente erra ainda, acerta, mas é um desafio fazer a quantidade de eventos que a gente faz. Realmente não é fácil você conseguir encher um ano inteiro com, né, uma casa com a capacidade que a Autêntica tem. Bom, para mim, qualquer pessoa que mantém o negócio dele de pé com esse tanto de dificuldade é um especialista, então ele vai continuar nessa categoria para mim. Léo, vou aproveitar o gancho da sua resposta para falar sobre essa questão temática da Autêntica. Né? Até no nome diz, né? Vocês têm um conteúdo muito autoral, muito autêntico, de produção local, etc. E eu acho que nisso vocês têm até um ponto legal com a Nume, que também tem artistas com uma pegada muito autoral, humor feito para professores, humor feito para o pessoal da comunidade, né, de hospital, saúde, etc. Então, acaba que são nichos, né? Vocês falam muito com nichos, vocês encontraram o público certo, se encaixaram muito ali no espaço de uma persona. Eu queria entender, e aproveitar também seu gancho, depois ouvir o Juarez, como que você consegue fazer isso na música autoral, como que você consegue se posicionar nisso, e como que isso influencia nas suas campanhas. Porque você não está falando para mar aberto, você não está falando para um artista que vai colocar 10.000 pessoas no espaço, você está falando para 1.000 pessoas, para um público restrito. Como medir a água e a farinha para fazer isso dar certo, né? Para falar com esse público e conseguir acertá-lo? Isso é uma questão assim que
você trabalhar no nicho, como tudo, né, tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? O lado bom é que, por um lado, os eventos que a gente faz já tem um público que acompanha, né, que segue os artistas que tocam lá. Tem gente que, né, lota a Autêntica e que meu pai e minha mãe nem sabem quem são e não veem na televisão e não aparecem, mas que tem esse mercado e que onde eles vão, eles vendem 1.000 ingressos em qualquer cidade do Brasil, né, em qualquer capital do Brasil. Eu acho que o maior desafio é quando a gente tem que furar essa bolha, né? Quando a gente tem que tentar falar para um público que não é o nosso público, que não é o público que já nos segue, que já nos acompanha. Então, tem certos artistas que a gente acha, nossa, esse artista é grande, vai bombar fácil, e a gente tem dificuldade. Aí, depois passa o show, o pessoal, nossa, mas esse artista veio, eu nem fiquei sabendo. E isso é uma coisa que a gente ouve de forma recorrente. Então, a gente fica buscando sair dos nossos meios de divulgação tradicionais, né, tradicionais para a gente, né, que é redes sociais, essa coisa que a gente trabalha de forma mais intensa, e a gente tenta buscar formas de comunicar com o público desses artistas, que, de repente, não são os nossos artistas usuais, não é o nosso público que acompanha, que está sempre lá. Né? Então, a gente tem mais facilidade de falar para o nicho do que quando a gente tem que furar e sair da bolha. Eu fico imaginando que no nicho tem uma parte do orgânico, né, muito importante. Né? Muito. Tem artista, né, que na Autêntica tem artista que vende todos os ingressos em minutos. Né? O FBC esgotou 2 dias em meia hora. Aí é engraçado, né, porque aí vem as reclamações nas redes sociais. Vocês venderam ingressos de forma secreta. Eu fico falando, gente, o que eu vou ganhar com isso, ficar vendendo ingresso escondido? Né? A pessoa que faz essa reclamação não sabe o tanto que é difícil você lotar uma casa. Né? Então, tem isso. Né? Tem artistas que já... anunciar, soltar o post falando que vai ter, os ingressos já vendem sozinhos, você não precisa nem investir em divulgação. Sim, tem uma relação muito grande com o público, com aquele artista, né, com o conteúdo. Na NUME, eu imagino que acontece a mesma coisa, ou parecido, queria te ouvir, porque assim, fazer humor para profissionais da saúde me parece um nicho pequeno e tem milhares de ingressos vendidos diariamente. Então, isso para mim é uma mágica. E é engraçado, assim, porque a nossa posição é um pouco diferente. Você escolhe o artista, eu escolho a cidade. E aí eu tenho que ter uma metodologia para descobrir se a cidade desse artista tem o público que vai... Né, poder comprar. A gente criou algumas estratégias. Tem cidade que a gente só abre com mídia antes de começar o processo de venda. Então, a gente manda uma mídia para a cidade, falando, em breve vou estar aí, e faz captação. Então, se o teatro... A gente já usou isso, inclusive, para decidir se é um teatro de 800 lugares ou um teatro de 2.400 lugares. Né? Por ser nicho, a vantagem é que é muito forte, né? É pulsante a vontade de assistir aquele artista. Mas, por ser nicho, chega uma hora que para, porque esgotou o público. E não tem o que seja feito que a gente consiga tirar mais para aquele artista. Então, não tem como tirar mais suco daquela laranja. Não tem como, a não ser que a gente transforme as pessoas em professor ou em enfermeiro, enfim. Isso que foi falado de enfermagem, a gente tem um artista que é o Diego Bessou. Ele só fala com o pessoal da saúde. Então, ele tem um show de stand-up comedy para o pessoal da saúde. Tem um outro que é gigantesco e não é conhecido por ser de nicho, no mainstream, vamos dizer assim, que é o Diogo Almeida. Esse cara é o cara que mais vendeu ingresso em 2023 no stand-up comedy. Só em outubro, a gente estava falando de sazonalidade antes, né, como fazer a sazonalidade funcionar, a gente criou uma sazonalidade para o show dele, que é... A gente pegou outubro, que é o dia do professor, acontece no mês de outubro, e criou o mês especial do professor. Só nesse mês, em 2023, a gente vendeu 110 mil ingressos para um cara de stand-up comedy. Então, é muito fora da curva e numa velocidade estrondosa. A gente tem uma vantagem muito grande, que a gente está com o artista, a gente direciona o artista, a gente faz aquecimento de venda, passando para o artista para que ele fale o que tem que falar em determinado momento. Então, a gente faz uma estratégia de aquecimento,
captação, e daí a gente começa a pegar os leads de todos os interessados, a gente consegue saber a quantidade de pessoas interessadas naquele show, naquela cidade, ou em qualquer outra cidade, e a gente faz um direcionamento de teatro a partir disso, e depois a gente faz o processo de venda. Então, a gente abriu o show dele agora, um novo show, que é o show Tarja Preta dele, que é uma comédia pedagógica dos professores. Enfim, ele identificou que muitos professores estão passando por problemas de saúde, mentais, enfim, pós-pandemia, principalmente. E ele fez um show baseado nisso. A gente vendeu 40 mil ingressos em menos de 3 dias. Então, tudo baseado nisso, assim, tipo, em escassez, em oportunidade, em chance única. E basicamente, todos os artistas nossos são nichados. É impressionante como que se consegue construir um funil nesse nicho, né? Você provoca, estaremos aí em breve, as pessoas clicam, você pega o contato dela, trabalha, e até fazer um fundo de funil ali numa venda, né? Onde a venda se conclui. Então, tem todo um trabalho prévio, e como vocês conseguem fazer isso repetidamente, né? E a gente estava falando ali fora, né? Às vezes a gente cria 2 shows, 2 nomes de show para aquele artista. A gente cria 2 cartazes diferentes para o mesmo show. E a gente faz um teste AB. Antes de começar o show, a gente consegue ver qual tem maior entrada dentro daquele nicho, assim. E funciona absurdamente. A gente tem casos e cases, né, de show que a gente lançou de um cara que é daqui de Minas Gerais, que é o Kleber Rosa, que ele faz um personagem chamado Chico da Tiana. A gente criou um cartaz para o show novo e a gente começou a olhar e falou assim, cara, não está vendendo. Não está vendendo. A gente tinha colocado a imagem do artista, que é o Kleber Rosa, e no meio a gente descobriu que ninguém queria o artista, queria o personagem, que é o Chico da Tiana. Então a gente fez essa mudança e foi uma mudança da água para o vinho, porque o negócio decolou. Então tem detalhes na parte de divulgação que às vezes fica um pouco até escondida, né? Que a gente não percebe a importância dele. É o tal do livro comprado pela capa, né? Tem um artista aqui, com certeza vocês conhecem, Fabrício Carpinejar. A gente fez uma tour dele ano passado, com um show chamado Tudo que Seu Marido Precisa Saber. E foi super bacana. Todos os shows esgotados nas capitais. E eu uso ele não é um guru de marketing, ele é um poeta, mas eu uso uma frase dele que é "depois é nunca", né, que é inclusive um título de um livro dele, que se a gente deixa para conquistar esse cliente depois, não no momento da interação, talvez a gente nunca mais consiga ele, né? Então, funciona bem. Então, é uma lição, acho que deixada pelo Fabrício aí, que pode ajudar no marketing. Bom, eu vou aproveitar a sua deixa, eu vou levar a mesma proposta para o Léo, mas queria te ouvir primeiro, que vocês têm um portfólio com inúmeros produtos, né, com inúmeros artistas ali. Cara, como que você gerencia a marca de tantos artistas, né? Eu acho que, de forma paralela, a Autêntica também vai passar por isso, mas você coloca todas dentro de um guarda-chuva da Nume, você administra eles regionalmente, ou seja, este artista, vou posicioná-lo nessa região, vou posicioná-lo nacionalmente em lugares diferentes. Como que você consegue administrar uma carteira com tantos produtos para serem vendidos, sabe? E um posicionamento que deve, como você falou, ter sua oscilação, ter suas variáveis. Como você consegue manter essa carteira administrada? A marca Nume, ela aparece sempre, obviamente, ilustrando ali. A gente criou umas estratégias que a gente usa para todos, que dá uma padronizada nisso, assim. Uma das coisas que a gente usou, que eu acho que é um ponto que foi um ponto de virada, por mais simples que seja, um dia eu fui pegar um avião, e aí você olha todos os teus voos ali, né? Então tem a data, tem o número do voo, tem a cidade, até ali você está super tranquilo. Quando você vai para a última linha lá, que rola o desespero, né? Então last call ou corre que está saindo. Quando você olha aquela última linha, é a linha da emoção. Quando a gente começa a fazer a agenda, a gente coloca Curitiba, dia tal, Porto Alegre, dia tal, São Paulo, dia tal. Não tinha emoção nenhuma. Então, a gente começou a botar status depois de cada uma das cidades da agenda. Então, Curitiba tem 50%, depois de Curitiba está corre, né? A gente colocou esgotado em todos os shows que, de fato, estavam esgotados para criar o efeito manada, né? Tipo de, se está esgotando em outras cidades, logo eu tenho que comprar na minha cidade. Então, a gente desnudou tudo que estava acontecendo em cada um dos shows.
Isso deu um resultado no orgânico absurdo. Então, a gente pulou de agenda, só para ter um parâmetro ali, de 800 cliques para mais de 3.500 cliques. Então, e a gente foi percebendo que essa mudança de agenda e de status aumentava a necessidade e a urgência da compra. Assim. Então, isso fez uma diferença bacana. Assim. E os artistas, a gente trabalha cada um de acordo com o seu perfil. Então, a gente tem uns que são mais localizados no interior do Mato Grosso, Minas Gerais, que falam mais essa linguagem. A gente tem outros que são mais nacionais. Mesmo os que são regionais, a gente tenta levar para outros locais. Então, a gente faz teste, joga campanha, por exemplo, em Recife, para ver a adesão, pega a base do artista dentro das redes sociais dele para ver se tem público para lá. Então, a gente trabalha, cada um trabalha a sua imagem e a gente vai auxiliando nesses pontos de tentar ver como está o terreno para cada um deles. Tem um método comum para todos, né, que é essa esteira, né, de topo de funil, descoberta até a compra, mas cada um de um jeito, né? Sim, cada um funciona de um jeito. Assim, por exemplo, a gente começou a descobrir, como a gente puxou toda a responsabilidade de venda, a gente começou a descobrir que tem artista que vende muito cedo, tem artista que vende em cima da hora, e é incrível, porque é o comportamento do público do artista, não é da determinada cidade, que no interior vende mais rápido, na capital vende mais devagar, ou qualquer coisa assim. Então, a gente começa a entender, de fato, colocar o dedo no pulso de cada um dos processos de venda. Assim. Perfeito, Léo. Eu vou querer ouvir esse paralelo. Isso também funciona para a Autêntica, porque eu vejo que vocês, por exemplo, têm o Forró da Autêntica, que aí é um grupo de eventos dentro da sua programação. E você tem coisas que são da casa e tem coisas que são recorrentes. Como que você lida com marca dentro do seu espaço? Isso é muito interessante, porque o nosso sonho lá atrás, quando a gente abriu a Autêntica, era que a Autêntica fosse um lugar tão legal que as pessoas fossem lá independente da programação. Assim, que tivesse um selo de qualidade, assim, gente, autêntica, eu não sei o que vai acontecer lá, mas vai ser legal, então eu vou. E aí, com a experiência, a gente viu que isso não é fácil, ainda mais nesse mercado de música independente, música autoral, e mais ainda não tendo um estilo musical definido. A Autêntica não é uma casa só de rock, nem só de samba, nem só de forró, nem só de jazz, nem só de hip hop, de rap, né? Rola de tudo lá. Então, é muito difícil a gente criar esse tipo de fidelização, né, da pessoa ir para... Não acontece muito da pessoa ir para a Autêntica sem saber o que está acontecendo lá e entrar. Por outro lado, pela forma como a gente conduziu de forma intuitiva, isso não foi uma coisa planejada, mas como a gente tratava a marca da Autêntica lá no início, que era aquilo... era a época do Facebook ainda, né? E eu era muito franco, eu abria planilha nos meus posts, eu falava, gente, porque o pessoal reclamava, né, e eu me senti no outro posto, eu era o músico que reclamava dos donos de casa de show que estavam me explorando, de repente eu virei o cara que os caras estão me explorando. Você pulou o balcão, foi para o outro lado. Isso. Só um parênteses a respeito disso. No dia da inauguração da Autêntica Antiga, o primeiro dia, foi uma noite maravilhosa, o Claudão, que é o dono da obra, que é um outro espaço histórico aqui de Belo Horizonte, foi, né? E na saída ele falou assim, nossa, Léo, que gol de placa, que lugar e tal. Eu falei assim, olha, vou te falar uma coisa, você vai perder 20 amigos. Aí eu entendi depois, né? Porque os meus amigos músicos todos queriam tocar no sabadão lá e eu tendo que negar. E eu comecei a expor essas coisas na internet. Então, todas essas angústias que eu estava sentindo, eu comecei a expor. E aí começou assim, os meus textos começaram a parar em fóruns de debate do Brasil inteiro, falando sobre isso, e as questões que eu colocava eram questões que todas as casas de show vivem e viviam. E acabou, assim, eu acredito que eu consegui, assim, de certa forma, aproximar esses lados que às vezes se veem como rivais, né? O músico e a casa de show, um querendo, esses músicos cobrando esse cachê e o músico lá, não, a casa de show me explorando e não divulga e tal. Então a gente começou de forma muito franca e muito aberta a iniciar esses debates. Então a gente não conseguiu que a Autêntica fosse esse lugar que as pessoas fossem sem saber qual é a programação. Mas na pandemia, quando a gente fez a nossa campanha das dobradinhas para voltar, a gente viu o tanto que a cena sentia falta e entendia a importância de um lugar como a Autêntica existia. Eu estava contando para vocês, até a gente fez pela Simpla a campanha das dobradinhas, que a gente vendia, no meio da pandemia, a gente não tinha
espaço, a gente não tinha lugar, era uma casa de show que não tinha casa e não tinha show, né, porque no meio da pandemia. E a gente começou a vender ingressos, a gente vendia, assim, se chamava dobradinha, porque a pessoa contribuía com R$100, ela teria R$200 de crédito em ingressos quando a gente voltasse para os shows que a gente fosse fazer, que eram fictícios. E a gente teve uma arrecadação assim, que nos surpreendeu, e uma mobilização de cena, de artistas se envolvendo e gravando vídeos para a gente. Gente, a Elza Soares gravou um vídeo pedindo para as pessoas comprarem dobradinha para a Autêntica. Fernanda Takai e tantos outros, sabe? Assim, então, aí a gente entendeu, a fidelização nossa foi de uma forma diferente, que não é do público estando presente, mas é das pessoas reconhecendo a Autêntica como um lugar importante, né, para a cena e para a cidade. Então, a gente tem muito carinho com a forma como a gente lida com a marca, né, de como que a gente utiliza essa marca. A gente sempre tenta ser o mais transparente possível, né, justamente para não perder esse tipo de relação que a gente conseguiu criar com os artistas e com o público. Pois é, assim, eu vejo, e aí, no caso dos dois, uma coerência muito grande no fazer que faz o público confiar, né? Você falou, putz, eu sei que o que eu vou ali na Autêntica assistir tem um nível, as pessoas estão fazendo, tem verdade ali, né? Então tem esse diálogo muito próximo com o público. Gente, eu poderia ficar aqui fazer um documentário com os dois, é um assunto que eu adoro falar de marketing para evento, é um drama dos nossos clientes, eu acho que tem interesse de todos, mas temos mais programação, então eu acho que vou ter que ir para a pergunta final e ouvir de vocês assim, a pergunta de todo mundo, aquela pergunta de $1 milhão, né? Como fazer meu evento vender? Como fazer meu evento engajar? E aí eu sei que para cada doença existe um remédio, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês podem abrir da verdade de vocês, das descobertas de vocês, para ajudar os organizadores a vender mais e construir uma relação tão produtiva como a que vocês têm, que tem um nível de sucesso estável, alto, faz evento todo dia. Eu acho que vocês têm muito para passar por ter essa recorrência e esse calendário tão cheio. Bom, isso eu acho que um pouco passa pelo que o Juarez falou, né, no início lá, que tem coisa que, se todo mundo que poderia se interessar por aquele evento já está sabendo e não comprou, é porque provavelmente não tem nada que você possa fazer que vai fazer a pessoa comprar aquele evento, né? Aquilo já passou no feed dela 200 vezes, ela já viu outdoor, já recebeu e-mail, já viu no jornal, já viu tudo e não comprou. Nesses casos, eu acho que está além do nosso poder. Eu acho que o que a gente tenta fazer é fazer assim, olha, todo mundo que pode ter interesse em comprar esse ingresso tem que saber que isso vai acontecer. Aí, como que a gente faz isso? Aí a gente começou, né, antes a gente fazia um trabalho mais geral, né, era uma divulgação meio genérica, assim, e a gente tem cada vez mais trabalhado evento a evento, assim, onde que está o público desse artista? Tem público que está, artistas que tem um público mais velho, por exemplo, que não estão no Instagram, que não seguem Instagram. Eles precisam ficar sabendo de outra forma. Então, é o público que vê outdoor que dirige, então nós vamos colocar outdoor na rua. É o público que lê jornal, então, nesse caso, uma assessoria de imprensa forte é importante. É um cara que ouve rádio, então vamos levar ele no TUT, lá na Inconfidência, para dar uma entrevista. Então, a gente fica tentando, evento a evento, entender onde que está o público desse artista. Às vezes é no TikTok, às vezes é no Instagram, às vezes não. Às vezes está, o mailing da Unimed, que a gente faz alguma parceria, sabe? Então, a gente fica tentando... o nosso objetivo é sempre isso. Todo mundo que pode se interessar por esse evento na cidade tem que ficar sabendo que ele vai acontecer. Para além disso, é uma dificuldade, sabe? Assim, aí é uma coisa que deu errado né, foi talvez um erro de curadoria lá, de achar, né, de acreditar. Eu só queria fazer um último comentário antes de passar a palavra. No painel anterior, foi dito que da questão do excesso de cortesias. E isso é uma coisa que eu concordo plenamente que é problemático. Né? Assim, eu entendo o desespero que dá quando você vê que um evento não virou e que você precisa encher a casa para, pelo menos, não dar a sensação de que foi um fracasso, e você abre aquela torneira de cortesias, mas a gente tem tomado muito cuidado ao fazer isso, porque a gente já ouviu de pessoas falarem assim, já comprou para tal evento? Eu estou esperando ver se rola uma cortesia.
Então, cria essa expectativa. Se todo evento tem 500 cortesias rolando, a pessoa fica esperando mesmo, né? Então, você deixa o público mal acostumado, né? As pessoas têm que entender que para assistir que um evento tem custos, que aquilo ali não é de graça, né? Então, as pessoas é normal que se pague para ver um evento, né? A cortesia é a exceção, deveria ser, né? O ingresso acaba que demonstra não o preço, mas o valor, né? Que a pessoa dá valor para aquela vivência que ela está tendo ali, né? E fazer isso todo dia, como vocês fazem, que é o que me impressiona, assim, porque muitas vezes a gente pensa num projeto de médio prazo, de 3 meses, de 6 meses, falo médio prazo na vida de um produtor de eventos, né? Para poder entregar, enquanto eles pensam quase que semanalmente, né? Isso é um problema semanal para eles, ou quinzenal, no máximo, né? No seu caso, acho que você tem até 2 eventos por semana e ter essa preocupação de manter as duas rodando, né? Com certeza, com certeza. Tem muito isso, assim, né? Essa questão da cortesia é um desrespeito ao organizador do evento, né? Assim, eu como casa, eu posso pensar assim, a casa cheia eu ganho no bar, não me interessa se vendeu muito ingresso ou não vendeu. Mas para o produtor que está dependendo daquele ingresso para pagar os custos e tudo mais, né, a gente não pode raciocinar, isso não pode ser uma coisa normalizada, né? Então, sim, a gente aprendeu isso da forma difícil, fazendo e errando, enfim. E é parte da nossa discussão aqui. É interesse da Simpla, acho que é interesse de todos os organizadores, vender mais, né? Fazer o público certo estar no evento, fazer o público certo dar valor para o seu evento, e o valor, às vezes, se reflete em preço, se reflete, às vezes, ali em pagar o ingresso. E eu imagino que construir essa... Também, para vocês, é um desafio, né, Juarez? Construir isso sempre, com tanta recorrência. Qual que você acha que é a dica ou a reflexão que você possa dar que funcionou para vocês, que vocês aprenderam com essa máquina? Novamente, assim, é bem diferente, né? Tipo, a tua visão é bem interessante, assim, porque a tua visão é a minha visão para os produtores que trabalham com a gente, né? Que é uma preocupação nata de quem está ali com a mão na massa e tem que ver aquele espaço preenchido, né? A gente fica remotamente, né? Quase que cheio de telas ali com alguns índices. E assim, o que eu mais vejo, assim, que é onde a gente consegue mais ajudar o artista, como, de novo, a gente está com o artista, está com o dedo no pulso junto com ele, assim, é criar conexão com o público, né? Eu acho que é um pouco diferente de música, né? Que a atração é outra, assim, até vim conversando com a Bruna, e ela falou assim, eu fui num show do stand-up de um cara tal, que é um cara bem renomado e bem conhecido, global também, e ela falou, mas eu não gostei de nada do que ele falou, mas nada. Daí eu falei, mas você gosta dele? Ela falou, não. Então, assim, no humor é muito isso, assim, ainda mais no humor nichado, ou você foi com a cara, e ir com a cara é um negócio muito empírico e pode acontecer ou não acontecer, ou é uma história que conecta. Então, a gente estimula eles a contarem histórias de superação deles, assim, para ele abrir câmera mesmo e falar, puxa, hoje eu tive um baita de um problema com meu pai, tive que levar no médico. Essas coisas podem ser bobas, assim, mas elas são as que mais conectam. E quando a história dele conecta com a tua história, a pressão para assistir essa pessoa, ela é muito maior do que qualquer outra. Então, assim, é a nossa visão, claro, eu podia dar qualquer dica de marketing, usem marketing digital, e, obviamente, é uma boa dica, mas eu acho que se a gente não conseguir entender o porquê aquela pessoa vai assistir essa pessoa, eu acho que a gente não está fazendo um trabalho completo, a gente só está fazendo panfletagem digital, né? Ou fazendo marketing de fé, né? Joga ali e fala, puxa, não vendeu. Mas a gente não entendeu a necessidade exata, foi falado aqui no painel anterior, né? De como entender as crianças, qual o que eles estão pensando hoje, o que eles estão querendo hoje. Mas eu acho que se a gente não entendeu por que as pessoas vão assistir essa pessoa, a gente não está fazendo marketing bem feito, assim. Então, e tem várias estratégias. A gente pode colocar trechos de show, trechos de piada, no meu caso, pode colocar vídeos de depoimento, pode colocar trechos de piada, não só o cartaz em si. E eu acho que se aplica para a música também. Eu acho que é um gancho muito bom, assim, de conseguir. E eu acho que é conexão, o grande segredo, assim.
Bom, gente, eu vou disputar a atenção deles no happy hour, então temos bastante momento ali para pergunta depois aqui do auditório. Agradeço demais a presença dos dois queridos e heróis para mim. Acho que todo operário da nossa indústria que trabalha todo dia, que entrega todo dia, nos representa. Então, um prazer ter o palco aqui com vocês e vou dar sequência na programação. Perguntas, comentários, os dois vão estar com a gente no happy hour. Obrigado, gente.